Primeira coisa, né? De onde vem anaeróbio? Como é que surgiu essa história? Da onde surgiram esses organismos, né? Pensando em anaeróbios de forma geral. Se a gente for pensar no início, né, no começo da formação do planeta Terra, a gente teve um período no qual havia ausência de oxigênio na atmosfera. Então, é muito provável que os organismos anaeróbios tenham sido as primeiras formas de vida do planeta. Então, a partir do surgimento da formação do planeta, a gente já começa a ter um ambiente propício para a geração de anaeróbios, porque a gente tem uma ausência de oxigênio na atmosfera do planeta, né? A descrição desse tipo de micro-organismo, ou seja, dos micro-organismos anaeróbios, ou de algumas doenças a eles relacionadas, datam de períodos tão antigos como a descrição de Hipócrates, que datam de períodos antes de Cristo, no qual já havia a descrição de uma doença que a gente conhece hoje como tétano. Mesmo século IV depois de Cristo, pesquisadores já indicavam a presença de outra doença que hoje a gente também já sabe que é causada por anaeróbio, que é a guna, que é a gengivite ulcerativa necrosante aguda. Eu não sei se todos estão familiarizados com essa doença, mas é uma doença que tem um certo caráter familiar. A gente não sabe exatamente como isso está acontecendo, se é transferência vertical mesmo, ou transferência horizontal entre pais e irmãos, mas uma vez instalada a guna, a chance do paciente perder todos os elementos dentais é muito, muito grande. O tratamento desse tipo de doença é bem, bem complicado. E é causado por bactérias anaeróbias, né? Em especial o AA, que é o Agrigentibacter actinomycetencomitans. Bom, além disso, outras descrições da presença de micro-organismos anaeróbios datam também daquelas primeiras descobertas que a gente falou naquela primeira aula do curso, da ação do Anthony van Leeuwenhoek. Então, que ele observava o que ele chamou de animalículos, né? E aí ele também descreve a observação de animalículos que conseguiam se mover, então se mantinham vivos mesmo na ausência de ar. Então, já há descrições prévias da presença de anaeróbios. E Louis Pasteur, que acabou também demonstrando para a gente a presença de micro-organismos anaeróbios a partir dos estudos de fermentação de uma bactéria, um Clostridium, que ele verificou que esse Clostridium, a partir do momento que era exposto ao ar ambiente, ele perdia a capacidade de mobilidade. Então, mostrando que era um organismo que morria ou perdia características fisiológicas importantes na presença do ar atmosférico. Tá? Só para lembrar a aula que a gente já falou no começo do curso sobre nutrição e metabolismo, a gente só para relembrar, bactérias podem ser classificadas das mais diferentes formas. Uma das formas de classificação é de acordo com o perfil de utilização ou não e de sensibilidade ou não à presença de oxigênio atmosférico. Então, lembrando que o oxigênio é o receptor final, né, das moléculas de hidrogênio, dos elétrons, no processo de respiração aeróbia. Ele entra na célula por difusão passiva, né? Então, por um mecanismo passivo, ele consegue entrar. E a partir disso, da presença ou não de oxigênio, as bactérias podem ser classificadas em diversos grupos. Então, a gente comentou isso na primeira aula do curso, nas primeiras aulas do curso. A gente tem as bactérias aeróbias obrigatórias, são aquelas bactérias que utilizam o oxigênio como o aceptor final de elétrons no processo de respiração aeróbica e que só conseguem se manter viáveis e crescerem na presença de oxigênio. Então, se a gente fizer um crescimento, por exemplo, num tubo contendo meio de cultura e este tubo ele permanecer estático, parado, as bactérias aeróbias obrigatórias, elas vão conseguir crescer apenas na porção superior do meio de cultura, no qual tenha contato com a atmosfera, a parte aeróbia que está dentro do tubo. Ela vai crescer até um determinado limite,
Por quê? Porque o oxigênio vai ter uma capacidade de fundir nesse líquido também até um determinado limite. Chegando no ponto no qual a concentração de oxigênio é baixa, não é o suficiente para permitir o crescimento bacteriano, a gente vê a parada de crescimento ali, tá? A gente tem as bactérias chamadas anaeróbias estritas, que é o foco principal dessa aula, que são aquelas bactérias nas quais a gente não pode ter presença de oxigênio. Se houver oxigênio, a gente vai ter eliminação de vida. A bactéria ela morre, ela não vai conseguir sobreviver. Tá? A gente vai falar ainda na aula de hoje como é que isso acontece, por que esse processo está presente, por que a gente tem bactérias que, tendo oxigênio, elas acabam morrendo. Tá? Nós temos as aeróbias facultativas, que são aquelas bactérias que elas podem usar o oxigênio ou não. Quando elas usam o oxigênio como aceptor final de elétrons, elas acabam produzindo mais ATP, então elas crescem numa quantidade maior, elas crescem de uma forma mais acelerada, mas elas conseguem sim produzir ATP por outros mecanismos oxigênio independentes. Então elas conseguem crescer mesmo na ausência de oxigênio. A gente tem as microaerófilas, que são aquelas bactérias que acabam utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons, mas a concentração ideal do oxigênio para essas bactérias é uma concentração menor do que aquela que a gente encontra na atmosfera. Isso também está envolvido com os mecanismos de resistência ou sensibilidade à molécula de oxigênio, que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? E a gente tem as anaeróbias não estritas ou aerotolerantes, que elas têm um crescimento independente da presença do oxigênio. Na verdade, elas crescem sem utilizar o oxigênio, mas se o oxigênio não estiver presente, as bactérias conseguem sobreviver, elas não vão morrer por causa do oxigênio. Mas como elas não usam oxigênio, a gente não vai ter um crescimento maior na região oxigenada, digamos assim, do tubo de cultura, tá bom? Se vocês forem dar uma olhada no Manual MSD de 2018, tem uma definição para bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias obrigatórias, elas se reproduzem em um local que tem baixa potencial de oxirredução. Ou seja, o oxigênio é tóxico para elas. A gente vai entender esse aspecto de relação da presença de oxigênio e potencial de oxirredução no próximo slide. Mas essas bactérias, elas não podem ter contato com o oxigênio para o seu crescimento, para que elas consigam se multiplicar. Tá? Agora, no entanto, não poder ter contato com oxigênio para crescer não significa que todas elas tenham a mesma capacidade de tolerância ao oxigênio. A gente tem as anaeróbias obrigatórias chamadas de estritas. Essas, elas realmente não podem ter contato com oxigênio. Elas vão tolerar uma concentração muito baixa, igual ou menor a 0,5% de moléculas de oxigênio na atmosfera onde ela se encontra. A gente também tem as anaeróbias obrigatórias moderadas, que são aquelas que toleram uma concentração de oxigênio, só que muito mais baixa do que o atmosférico. Então, elas vão tolerar aproximadamente de 2 a 8% de oxigênio. E a gente tem as anaeróbias obrigatórias aerotolerantes. Essas, elas conseguem tolerar o oxigênio atmosférico, que está por volta de 20,9%, 21% da quantidade de moléculas da nossa atmosfera. Mas elas só conseguem tolerar por um tempo limitado, que vai ser variável de acordo com cada bactéria. Tá? E apesar delas serem capazes de tolerar a presença do oxigênio atmosférico, as aerotolerantes, elas só crescem, ou seja, elas só se multiplicam na condição de anaerobiose. Então, apesar delas conseguirem sobreviver na presença de oxigênio, para elas poderem se multiplicar, o oxigênio tem que estar ausente. Ok? Por que isso acontece? Porque a gente tem um quadro chamado de susceptibilidade ao oxigênio. Lavoisier já falava, em 1785, o oxigênio excessivo é tão perigoso quanto a ausência total de oxigênio.
Neste caso, ele estava falando mais especificamente de organismos aeróbios, sim. Mas é para a gente lembrar que, apesar da gente ter essa noção de que o oxigênio é uma das condições essenciais para surgimento e manutenção da vida, a presença de oxigênio também pode ser tóxica, também pode levar à morte do organismo, né? Então, por que existem diferenças quanto à sensibilidade de oxigênio entre os grupos de seres vivos? E a que se deve a toxicidade dessa substância? Por que o oxigênio, que é uma molécula tão importante, por exemplo, para os seres humanos, a gente precisa do oxigênio para sobreviver, por que ela pode ser tóxica para outros organismos? Por causa das reações químicas que a gente tem no processo de óxido-redução presentes no organismo. Então, o que a gente tem? A presença do oxigênio atmosférico, uma vez entrando na célula, o que vai acontecer é que esse oxigênio ele vai passar por várias etapas de execução de reações químicas por causa da sua interação com outras moléculas presentes dentro da célula. Em especial com moléculas de hidrogênio, a presença de molécula de ferro. Então, a gente vai ter o surgimento de substâncias a partir da molécula do oxigênio, e essas substâncias que são formadas que, por si, são tóxicas para algumas células. Então, como que isso acontece? Pensar o seguinte, se eu tenho duas moléculas de oxigênio e eu faço uma interação entre essas moléculas de oxigênio, elas podem por si só oxidar compostos específicos dentro do organismo, dentro da célula bacteriana, por exemplo. Ela pode oxidar, ela pode se ligar quimicamente a uma molécula, por exemplo, do lipídio da membrana e alterar essa molécula. Isso existe, isso acontece. Características químicas da própria molécula, da instabilidade molecular do oxigênio. Agora, a gente tem muitos organismos que, mesmo tendo a presença dessas moléculas de oxigênio, por exemplo, elas não são tóxicas. Por quê? Porque esses organismos, eles contam com uma série de enzimas. Então, lembrando, as enzimas são proteínas que aceleram determinadas reações químicas, e essas enzimas, elas têm como função acelerar algumas reações químicas que vão fazer com que aquele oxigênio inicial que está sendo tóxico para a célula, que está promovendo a formação de substâncias tóxicas, acabe sendo direcionado para a produção de moléculas não tóxicas. A gente conta com 3 principais enzimas nesse grupo: a superóxido dismutase, a catalase e a peroxidase. Então, no caso, a partir das moléculas de oxigênio original, a superóxido dismutase forma a geração da peróxido de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio estável, não reagente. 2 moléculas de peroxigênio, a molécula de peroxigênio é tóxica, ela pode reagir com outras moléculas da célula, com proteínas, lipídios, ácido nucleico e assim por diante. 2 peróxido de hidrogênio, com a ação da enzima da catalase, vai ter a formação de água. Então, água e oxigênio. Então, a água deixa de ser um elemento tóxico. A gente também pode ter a presença de peroxidase, no qual a gente tem a presença do peróxido, mais algum radical com hidrogênio junto, levando à formação de água e liberação do radical. Então, todos os mecanismos são estão presentes nessas células que conseguem tolerar a presença do oxigênio, porque elas conseguem eliminar estes compostos que são capazes de reagir com estruturas, com moléculas, com proteínas, com lipídios e ácidos nucleicos presentes na própria célula. Então, por exemplo, todas as bactérias aeróbias, elas vão apresentar pelo menos 2 desses 3 tipos de enzima, para permitir a detoxicação da molécula de oxigênio. Agora, já as anaeróbias estritas, as anaeróbias que não conseguem crescer
e não sobrevivem na presença de oxigênio, elas vão ter ausência desse tipo de mecanismo de controle. Elas não vão ter essas enzimas modificadoras. Então, com isso, a presença das moléculas tóxicas vai levar as células bacterianas à morte. Então, é mais ou menos isso que acontece. O gás oxigênio, por si só, a partir do momento que ele interage com elétrons presentes no ambiente, ele forma o ânion superóxido. O ânion superóxido é capaz de reagir com vários componentes celulares e promover oxidação desses componentes. Se o ânion superóxido tiver interação com o hidrogênio, a gente vai ter a formação do radical hidroperoxila, que também é capaz de reagir com componentes celulares. Se a isso a gente vai ter a capacidade de interagir com moléculas de HO2, a gente vai ter a formação do peróxido de hidrogênio. Todos esses compostos, então, são produtos tóxicos. Eles têm capacidade de promover oxidação e lesão de compostos celulares. No caso de bactérias anaeróbias ou de seres anaeróbios, a gente tem a ausência das enzimas que detoxificam esse tipo de composto. E isso leva à morte celular.